Boa noite, amados. Quero dizer assim, que eu fico muito feliz em fazer parte desse grupo que estava aqui na frente. Também de poder ter o privilégio de auxiliar o Maurício aqui nessa igreja. Aquela foto, né, que estava de cabeça do Bruno é de verdade, não é tão falso assim, tá? É um privilégio, pastor, poder te auxiliar. Tem me ensinado muito. Nós temos andado muito tempo junto e é um prazer poder fazer parte. Eu sempre falo que alguns irmãos comentam comigo como nossa igreja é uma igreja ímpar, é uma igreja diferente, é uma igreja que trabalha muito e tem muitos eventos. Sempre tem comida no final. Isso também é muito bom, também é verdade, né? A gente cresce espiritualmente, a gente cresce fisicamente. Mas é um privilégio de poder fazer parte dessa igreja, servir ao Senhor. E naquela foto com o pastor, né, era Jesus e João, né, lógico, Jesus era ele, eu era o João, né, eu ainda não cheguei no patamar que ele está, mas um dia eu chego lá. Mas eu fico feliz que eu era João, não Judas. Né? Eu era João, discípulo amado, que se repousava, não era Judas, né? Fico feliz de não estar no baixo escalão, mas em cima. Amados, antes de nós meditarmos a palavra, nós temos o nosso livro de oração, onde nós colocamos aqui alguns de vários e muitos pedidos e motivos de oração que nós temos. É verdade que tem muitos outros que não estão aqui, talvez muitos outros desafios, lutas, batalhas, guerras, planos, sonhos, desejos, né, que nós temos que não estão aqui nesse livro. E tem coisas que é tão pessoal sua, que você talvez não quis colocar nesse livro. Mas agora é o momento de nós nos colocarmos em pé mais uma vez, e nós clamarmos por socorro, clamarmos pelo perdão, clamarmos pela direção, porque nós cremos num Deus que age, nós cremos num Deus que Ele tem nos abençoado. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te agradecemos primeiramente por estarmos em festa, nesse momento tão gostoso na casa do Senhor, onde podemos adorar ao Senhor cantando, mas também adorar o Senhor pelo ministério, Deus, de cada um aqui dessa igreja. Que bom que temos um lugar abençoado para servirmos o Senhor. Mas também nesse lugar abençoado, o Senhor se faz presente. É o Senhor que abençoa, é o Senhor que realiza grandes coisas. E nós precisamos, Deus, do seu agir. Precisamos da sua presença, da sua direção. Por isso, Pai, nós colocamos os nossos pedidos, colocamos cada vida que está aqui presente, também cada irmão que não pôde estar, que está em casa nesse momento, ou que está assistindo essa live. Deus, abençoa, Pai. Abra as portas que têm que ser abertas. Mas também, Pai, se não for para ser bênção, o Senhor diga não e feche, para que possamos ter a bênção da direção do Senhor. Restaura vidas, Pai, transforme mentes, transforme corações, cure, liberte, dê a direção, traga a paz. Ó Deus, nós temos tantas coisas para colocar na sua presença, mas na verdade, Pai, o Senhor conhece todas elas, porque o Senhor conhece o nosso coração também. Deus, derrama a sua graça, o seu poder, que a sua presença seja pedagógica em nossas vidas, nos ensinando e nos agraciando, nos disciplinando, nos movendo na direção do Senhor. Deus, revele a sua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Nós pedimos, Deus, em nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar, amados, e assentados, pode abrir a carta de Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 12, verso 1 e o verso 2. Apenas 2 versículos nessa noite. Carta de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 12, verso 1 e o verso 2. Vamos lá? Os nossos alunos do IPEM estão rindo aqui, porque eles ficam me imitando nas aulas. Abre a carta de Paulo, meu apóstolo Paulo, escrito aos Romanos, é para dar ênfase, para não errar mesmo e abrir certo. Eles ficam na aula me imitando, pastor. Eles não vão para o céu por causa disso, eu acho. Vamos orar por eles, né?
Amém? Acharam? Amém. Diz assim o verso 1 e o verso 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estava estudando esse texto e meditando um pouco, e eu estava focado, para tentar entender um pouco dessa mensagem, e a expressão foco, estar focado, veio muito na minha mente quando eu preparava essa mensagem. E eu fiquei pensando, nossa, a nossa vida é sempre querer focar em alguma coisa. Quando eu era jovem, há muito tempo atrás, eu vejo os jovens de hoje, a gente vê que quando eles querem fazer uma faculdade ou fazer um vestibular, eles se focam para estudar, Eles ficam focados para estudar, eles até leem, Isso é um milagre. Eles até leem livros e pesquisam, quando são focados. Eles focam para estudar porque tem uma meta, eles colocam um alvo, eu quero fazer a faculdade, eles vão focar em estudar para isso. Algumas pessoas, quando querem fazer regime, eu já passei por essa fase, fui liberto disso. Quando quer focado em querer emagrecer com o regime, ele fica dizendo sim, eu vou fazer isso, não, eu não vou comer isso. Quando ele está focado de fato, ele consegue fazer por um tempo o regime. Então, nesse foco, ele sabe dizer não para algumas guloseimas, dizer sim, para alguns desafios que tem que ter. Eles ficam focados. E quem não está tão focado assim, começa o regime na segunda-feira, e na segunda-feira já é o dia do lixo mesmo, ele já perde o seu foco. Os mais jovens, eles querem ficar sarados, bonitos, eles ficam focados e vão para a academia, E eu já fui na academia. E às vezes eu vejo os jovens que puxam um ferro lá, focado, para o espelho e se olham assim, para ver se estão bonitos. Porque eles querem ter um corpo bonito, um corpo sarado. Eles não têm o privilégio, o pastor e eu temos de naturalmente ter esse corpo sarado e bonito assim. Isso é um dom de Deus. Mas eu vejo as pessoas focadas na vida. As pessoas focadas no trabalho. As pessoas focadas para ganhar dinheiro. As pessoas focadas para fazer uma universidade. Alguns focados para casar. Alguns desesperados, tão focados que estão para casar. Mas eu vejo que a nossa vida é metas, objetivos, e nós temos que focar para fazer algumas coisas. Aí eu fiquei pensando, e na vida espiritual? Na nossa vida com Deus? Precisa de foco? Precisamos estar focados para termos uma vida cristã e andarmos com Deus? Sim, precisamos. É a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Como que está o seu foco? Redundante aqui. Está focando no seu foco de adorar a Deus? Você na sua vida de relação diária com o Senhor, você está focado? Bem, é igual ao regime. Se você não estiver focado no Senhor, você não vai conseguir dizer sim para algumas coisas que são necessárias, e também não vai ter forças para dizer não a algumas coisas que nós temos que expulsar, abandonar e deixar. Porque precisamos estar focados no Senhor. O nosso texto, ele fala muito sobre foco. Foco na vida cristã. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele escreve com, primeiro, alguns desejos de poder estar com ele, de visitar os irmãos, de fazer ali uma oferta missionária, para que ele possa continuar o seu ministério, mas também ele coloca um objetivo, um foco, em escrever essa carta. Ele quer escrever porque os irmãos da igreja de Roma haviam algumas dúvidas sobre a posição de apóstolo que ele tinha, porque ele não tinha andado entre os 12 com Jesus, como Pedro, João e outros mais. Então ele escreve aqui um tratado teológico,
Ele escreve do capítulo 1 ao capítulo 11, né, mostrando toda a sua teologia, a sua teoria, os seus pontos de fé. Isso ele vai falar sobre o pecado, sobre a justificação, sobre a adoção. Ele vai falar sobre vários assuntos que envolvem os nossos focos e pontos, a nossa base de fé. E a partir do capítulo 12, ele vai mostrar e ensinar com a prática, ou como deve ser na prática, a vida cristã. Então nós dividimos o livro em duas partes. Primeiro, ele mostrando os seus conceitos teológicos. Depois colocando, a partir do verso capítulo 12, como que colocamos isso na prática. Como que nós vivemos aquilo que nós cremos. Ou seja, focando na prática de uma vida com Deus. E no capítulo 12, ele começa a mostrar aqui um pouco da importância e como nós estamos focados em Deus para podermos conhecer a mente de Deus, para poder conhecer, né, a vontade, o propósito, o plano de Deus para a nossa vida. Outra pergunta que eu quero fazer para vocês: qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Você sabe? Bem, uma coisa é certa: se nós não sabemos direito quais são os planos de Deus para a nossa vida, é porque nós estamos focados ou olhando para outra direção. Nós precisamos olhar, focar na ação, na pessoa, no propósito de Deus para a nossa vida. E para fazermos isso, como nós devemos agir? O texto nos dá algumas orientações. Volte comigo ali no verso 1. Bem no comecinho, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas... Então, para nós termos uma vida focada em Deus, nós precisamos primeiro reconhecer da onde vem vida com Deus. Qual é o início de uma vida com Deus? Já que a Bíblia nos ensina que nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Já que a Bíblia nos ensina que nós estamos separados de Deus e precisamos, necessitamos da manifestação da glória de Deus. Já que nós aprendemos que a justificação, um conceito teológico muito grande em Romanos, que a justificação vem pela fé em Cristo Jesus. Bem, para nós iniciarmos a nossa vida e termos um foco que é o nosso Deus, nós precisamos entender o que é a vida. O que é a vida com Deus? Como que vida com Deus começa? Quando que uma vida com Deus se inicia? Eu lembro quando no 1997, 96, 97, depois de um tempo nossa mente já começa a nos pregar peças, né? Eu estava em Francisco Beltrão e o pastor Renato, ele falou de Jesus para mim. E aí, quando ele começou a falar de Jesus, algo estranho e inexplicável aconteceu no meu coração. Eu fui surpreendido por um amor, por uma mensagem que me fez compreender esse primeiro passo. A misericórdia de Deus. Antes da graça, a misericórdia de Deus. E o Paulo está dizendo: irmãos, eu rogo, eu peço, né, eu clamo. Vamos começar, irmãos, pelas misericórdias do nosso Deus. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecíamos. É Deus, no seu grande amor, na sua soberania, na sua grandeza, olhar lá do céu para a sua vida e para a minha vida e olhar e dizer: eles merecem o inferno. As mãos estão sujas de sangue, o coração é duro, é rebelde, né? As suas ações são pecaminosas, é orgulhoso,
é falso, é mentiroso, é soberbo. Fora dessas características tão marcantes, ele nasceu e foi criado longe de Deus. O que ele herdou de Adão e Eva o separou da eternidade, e da eternidade da presença de Deus. E longe da presença de Deus, nós somos um coração duro, um coração ruim, nós somos inclinados ao mal, nós nascemos. Eu sempre, quando falo de nascer de uma criança com coração mau, eu sempre uso esse exemplo. Nós, pais, temos que ensinar os nossos filhos, desde bebezinho, usando o não. Nós temos que ensinar os nossos filhos a fazer o que é bem, o bom. Eu tenho a obrigação como pai de ensinar o nosso filho a respeitar, a amar, a ser educado, a ser honesto, a ser justo, a ter obediência. Nós temos que ensinar nossas crianças a fazer o que é certo, porque a fazer o que é errado já está nele. Desde criança, fazer o que é errado faz parte de nossa essência. Nós herdamos isso. Aí a pergunta é: Deus, sendo justo e santo e perfeito, criou o céu, que é um lugar justo e perfeito. É possível o pecador, sujo, longe, entrar no céu de Deus? É claro que não. Se não é para o céu, vai para onde? O lugar que é sujo, o lugar que é violento, o lugar que é de sofrimento, que é o inferno. Então Paulo começa dizendo: vida focada em Deus, primeiro é você entender da onde inicia a nossa vida com Deus. É na misericórdia. Misericórdia é Deus não nos mandar para o inferno, é derramar a graça de abrir as portas do céu. Misericórdia é de sermos criaturas sujas e condenadas e sermos transformados pela graça em filhos, herdeiros com Cristo Jesus do reino de Deus. Misericórdia é Deus nos encontrar no império das trevas e nos transportar pela graça para o reino de luz do seu amor. Misericórdia é Deus te dar vida, mesmo você e eu merecendo a morte. Então, como começa a vida cristã? Começa quando nós reconhecemos as misericórdias do nosso Deus. E junto disso vem a graça. Pela graça sois salvos. Mas isso é também a misericórdia. Se Deus, todos os dias, não nos agraciasse com a sua misericórdia, nós seríamos consumidos. Se Deus, todos os dias, não colocasse a sua mão, nos agraciando e tendo misericórdia, nós seríamos entregues às paixões carnais, como diz Romanos 1. Nós merecíamos a morte e morreríamos. E aqui nossa morte física é o inferno. E nós íamos viver eternamente longe de Deus. Então a vida com Deus, que é o nosso foco, ela inicia por mérito de Deus, por ação de Deus, por amor de Deus, pela misericórdia de Deus em nos poupar, mesmo não encontrando em nós nenhum mérito disso. Simplesmente ele olhou e disse: eu vou exercer misericórdia. Eu vou exercer a misericórdia. Eu não vou mandar para o inferno. Ainda vou dar um presente. Eu vou derramar a graça. Eu vou levar para o céu. Se Deus só ficasse na misericórdia e não nos destruísse, já seria graça. Mas ainda assim, o amor dele é tão grande que, além de não nos destruir, ele ainda nos agracia com a presença dele e com a vida eterna. Como inicia a vida? Inicia com a misericórdia de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele também continua no verso 1, dizendo: já que vocês têm a misericórdia, e agora vocês têm vida, já que vocês têm a misericórdia, agora são filhos de Deus, já que vocês têm a misericórdia,
E agora, vocês pertencem ao reino de Deus? Já que vocês têm a misericórdia de Deus, e agora vocês são chamados como filhos, adoradores em espírito e em verdade, então agora, apresentem-se perante Deus como? Com o vosso corpo. Bem, os comentaristas que estudam esse texto, eles destacam aqui uma ideia bem interessante. Porque geralmente quando quer falar sobre vida com Deus, ele fala sobre, adore a Deus com sua alma, ou busque a Deus com o seu coração, falando de uma dedicação com Deus. Mas aqui Paulo usa o corpo. E a expressão do grego aqui do corpo, sabe o que é? É você inteiro, você inteira, você plenamente, você dá sujeito integral, ou seja, o seu corpo você deve apresentar para Deus, a sua mente você deve apresentar para Deus, os seus sentimentos, as suas emoções, toda a essência que envolve intelecto, emoções, sentimentos, afetividade e o seu corpo físico, você deve levar e apresentar para Deus. E a expressão que Paulo vai usar aqui é a mesma expressão de comparação do Velho Testamento. Quando alguém, uma vez ao ano, um judeu, tinha que levar uma oferta de expiação de pecados, ele pegava um cordeiro de um ano, perfeito, sem defeito, e apresentava ao sumo sacerdote. O corpo desse animal era sacrificado para perdão dos seus pecados. Então essa expressão, ele está dizendo, agora que Cristo já é o cordeiro e se entregou por nós, nós não precisamos mais levar animais para sacrifício. A misericórdia já foi executada. Agora nós temos que viver a nossa vida como um sacrifício na presença de Deus. Nós temos que nos apresentar. Nós temos que nos oferecer. Nós temos que viver na prática, no processo diário, na presença de Deus. Eu estava no estudo com o nosso evangelista Marcos. Ele fez uma aplicação que eu achei fantástica. Eu disse se é boa, é minha ideia, se for ruim a ideia do Marcos. Ele, quando deu o estudo falando da Santa Ceia, que Jesus chama os discípulos para lavar os pés, e Pedro disse, não me lava todo, porque isso não dá certo. E o Marcos fez uma aplicação que eu achei muito interessante. É quando Jesus disse assim que o coração já está limpo, mas os pés são sujos. A aplicação que ele fez é de que a ação de misericórdia e graça do Senhor Jesus em morrer na cruz e ressuscitar, o sangue dele já nos lavou e fez isso uma única vez. Mas nós continuamos nesse mundo pecando diariamente e precisamos diariamente nos lavar no sangue de Cristo, pedindo perdão, confessando nossos pecados, buscando socorro, buscando ajuda para não pecar mais, nos fortalecendo no Senhor. É isso que Deus está dizendo. Que agora que você é filho, agora que você é filha, isso é misericórdia e graça. Agora Ele te convoca. Venha, me sirva. Venha, servo meu. Venha, filho meu, e se apresente como sacrifício. Totalmente. Isso não quer dizer que Deus não quer uma adoração de fim de semana. Deus não quer que você venha no final de semana adorar a Deus e na segunda-feira começa a vida toda desregrada, sem foco. Deus não quer que você venha numa quarta-feira fazer um estudo bíblico com quem for que seja e adorar e buscar a Deus só naquela quarta-feira e no resto dos dias você perder o foco e você não adorar a Deus. O que ele está dizendo é que Deus quer você por inteiro, em todo o tempo, em toda a sua essência, em todo momento, em todas as suas funções e atribuições, servindo, vivendo para Ele. Isso quer dizer
tem que abrir a mão de algumas coisas. Isso quer dizer que nós temos que abrir mão de algumas zonas de conforto. Isso quer dizer que nós temos que abrir mão de alguns privilégios e assumir alguns desafios, assumir algumas responsabilidades. Querer, ele vai dizer como? Ele vai dizer, primeiro o seu corpo deve ser oferecido de modo santo. Santidade. E o padrão de santidade de Deus é alto. Ele quer que você seja santo. E santo. Primeiro você já é porque você foi santificado pelo sangue de Cristo. Mas agora você tem consciência de que a sua participação no processo, do dia a dia com Deus, é você se dedicar para pecar menos. Para viver como Deus quer. Além de santo, ele vai dizer agradável. Que o que você faz, o que você pensa, o que você diz, o como você vive, deve agradar a Deus. Deus tem que olhar para você e Deus tem que sorrir de alegria com a sua vida. Porque você está buscando. Ele vai dizer ainda que isso, se apresentar a Deus, tentando ser santo e agradar a Deus, isso é um culto racional. Ele não está dizendo um culto público. Ele está dizendo que esse culto racional é você cultuando em toda a sua essência Deus. É você ter intimidade com Deus. É você conhecer Deus. Falava hoje no Catecúmenos, nós discutimos um pouco sobre isso, né? E nós entramos no assunto que dizia assim, né? Brigar com Deus. Mas brigar no bom sentido, de você, quando não entende, quando não está sabendo, quando você tem algumas dúvidas, você chegar com uma intimidade integral, com as suas dúvidas no seu coração, chegar para Deus e dizer, Deus, não estou entendendo, me ajuda, eu preciso entender, eu preciso conhecer, eu preciso sentir a paz, eu preciso ter uma explicação, eu preciso andar com o Senhor. Deus, me ensina. Abraão fez isso, e tantos homens de Deus fizeram isso na Bíblia, e falaram com Deus, porque eles queriam servir Deus, eles queriam andar com Deus, eles queriam se entregar a Deus, eles queriam andar com Deus com tanta intimidade, mas não porque eu estou sentindo vontade, porque eu conheço Deus, eu sei quem tem Cristo, eu sei quem é Deus, eu conheço meu Senhor, Ele se revela a nós. Então eu preciso estar buscando com a minha participação, com a minha vida, e tendo a consciência de que agora eu não sou mais criatura, eu sou filho. Agora você não vai mais morar no inferno. Por causa de Jesus, você vai morar no céu. E que agora você tem livre acesso a Deus. É só você falar com Ele. Então Ele quer que o seu culto seja um culto racional. E o culto racional é viva na presença, busque, se dedique, faça da sua vida uma oferta ao Senhor. Nem que você tenha que abrir mão do seu orgulho, do seu tempo, né, de algumas coisas que te prendem longe de Deus. Foco. Vida com Deus. E às vezes vida com Deus é vida com Deus nesse mundo. E não é só vida com Deus lá no céu. Isso é promessa. Mas vida com Deus, Ele está dizendo, se apresentem. É um trabalho de vocês. E por fim, o verso 2 vai dizer assim, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a misericórdia de Deus é o início de tudo, e o processo que estou vivendo é a minha dedicação para viver com Deus, nesse processo, para focar para Deus, Ele está dizendo, cuidado, existe uma guerra na sua mente. Existe uma guerra atacando a sua vida. Ou seja, Ele está dizendo, nós sempre vamos imitar alguém. Ou nós imitamos Deus, ou nós imitamos esse mundo, para não falar o diabo.
Aquela frase popular que mente vazia é a oficina do diabo, isso não existe. Não existe mente vazia, né? E havia alguns pregadores dizendo assim que o homem fica na caixinha do nada. Até a caixinha do nada dele é alguma coisa. É nada, mas é o nada dele, né? A mulher tem várias caixinhas que se conectam, né? Diz o pastor. A nossa é só uma, né? E às vezes fica lá, bom tempo. Mas até o nada é o nada nosso. E o nada nosso é pensando em alguma coisa. Pode ser algo bobo, um futebol, mas está lá pensando. Então, na nossa vida, nós sempre vamos ter uma imitação a alguém. E aqui ele vai dizer assim, que nesse processo de estar focado, nós temos que ter a consciência de que ou nós somos transformados por esse mundo, ou nós somos transformados pelas coisas do Senhor. Ou nós ganhamos uma forma, não vos conformeis, ou nós ganhamos uma forma de bolo desse mundo, ou nós rompemos isso e somos transformados diariamente. E essa palavra que eu quero dar ênfase sobre ser transformado, aqui na palavra do grego tem a expressão de metamorfose. Surge daí essa palavra, metamorfo, né? E é uma palavra do imperativo. E tem algo a mais nessa palavra. Então, só a palavra do imperativo, de tomar forma, né, de se transformar, ele está dizendo assim de que nós devemos nos transformar diariamente com as coisas do Senhor. Mas aqui essa palavra ela não é no ativo, ela é no passivo. E o passivo da ideia de que nós somos diariamente transformados por alguém. Ou pelo mundo, ou pelo Senhor. E o desafio é: quem está nos moldando? Quem está nos transformando? Esse século, com todas as influências, com todas as ideologias, com todos os princípios que entram em nossa casa, que entram em nossa família, que entram nas igrejas e vão transformando uma adoração, uma vida com Deus num grande circo, ou se nós estamos sendo transformados. E a ideia do texto é que para sermos transformados pelo Senhor diariamente e ter uma mente de Cristo, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. Nós precisamos diariamente que a presença de Cristo, que o Espírito Santo, que é o nosso advogado, que é o nosso consolador, que é o que nos ensina, que nos repreende, ministre, nos repreenda, nos revele a vontade de Deus. Então, para que você possa ser transformado e ter um foco em Deus, você precisa deixar e colaborar com a ação do nosso Deus, com a ação do Espírito Santo. Aí você pode estar pensando, Alex, mas Deus não é soberano, Ele não faz todas as coisas? Sim, meu irmão, minha irmã, Deus é soberano. Mas tem um detalhe: Deus nunca arrombou porta de coração. O Senhor Jesus nunca meteu os pés e arrombou a porta do coração. O Espírito Santo nunca agiu e trabalhou num coração que está dizendo não para Ele. É nesse sentido que Apocalipse 3:20, a uma igreja da Ásia, Ele vai dizer, né, vocês são igreja, amém. Vocês cantam louvores, amém. Vocês falam até glória a Deus. Mas eu estou na porta de fora, batendo, né? Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. É uma transformação. Cear aqui é aquela ideia de que eu vou na casa de alguém jantar, eu levo um pouco de comida, o outro leva um pouco de comida, a gente junta tudo e come um banquete. Ele está dizendo que Jesus leva um grande banquete e a gente coloca o que a gente tem, nada, ou o nosso pecado, e Ele faz um grande banquete.
Ele ceia com você e você com Ele. Mas quando Ele faz isso? Quando você abre a porta. E se aqui a ideia é de renovar da mente, então você já tem o Espírito Santo. Se a misericórdia já foi aplicada na sua vida, você já tem o Espírito Santo. Você já tem Jesus. Se você está buscando a Deus diariamente, você busca isso porque você quer agradar a Deus e agradar o Senhor Jesus. Mas aqui está falando da mente. Está dizendo assim, deixa o Senhor agir na sua mente. Deixa o Senhor agir no seu coração. Deixa o Senhor agir na sua vida e transformar. Mas como deixe? Se você não ora. Se você não ora, se você não tira tempo para falar com Deus, se você não tira grande tempo de você e Deus, se você não tira tempo com a sua família para orar, se você não vem à igreja a orar, se você não ora, e orar é você falar com Deus, como que você vai ser transformado se você não tem nenhuma ligação de conversa, de comunhão com Deus? Se a palavra de Deus é o meio de Deus falar comigo, e eu não leio a Bíblia, eu fico pensando, uma vez eu me questionei, pode um crente não ler a Bíblia? Bem, ele pode ser crente porque crente é em Jesus. Mas é um crente que vai sempre estar raso, é um crente que vai estar sempre gatinhando, é um crente que vai estar sempre andando como uma criança bebendo leite. Não tem profundidade, não tem conhecimento, não tem compromisso, se abala fácil, se rompe fácil, desiste fácil, porque está raso. Se eu não ler a Bíblia, como que o Espírito Santo de Deus, que é o grande autor, ele vai me consolar, ele vai ministrar meu coração, ele vai me motivar, ele vai me impulsionar, me repreender, se eu não conheço? Se Deus fala comigo através da palavra, e eu não leio, eu não conheço Deus. Eu não estou focado numa vida com Deus. Outra coisa, se a casa do Senhor, o culto, os trabalhos de uma igreja, é o lugar que o povo eleito, o povo salvo, o povo santo, se reúne para adorar a Deus, falar com Deus e ouvir Deus, e se a gente não for no culto, nós temos dificuldade também de aprender e ouvir Deus ministrar no nosso coração. E aí nós temos um grupo que visita muita gente durante a semana. E a gente escuta sempre assim, está difícil, pastor. As coisas estão ruins. Eu não sei o que está acontecendo. Tá punk, eu vi essa semana assim a frase. Tá punk para mim, eu não vi essa há muito tempo. Por que está punk? Por que está difícil? É porque nós não estamos focados no Senhor. Se nós estamos focados no Senhor, nós temos a convicção de que somos salvos pela misericórdia. Se nós estamos focados no Senhor, nós temos a convicção do nosso papel de viver da melhor forma possível para agradar a Deus. Se nós estamos focados no Senhor, nós temos plena ligação e intimidade com o Santo Espírito. Ele ministra. Você vai estar voando. Você vai estar nadando em grandes rios. Você vai estar tendo grandes visões e projetos. Você vai olhar para os desafios, como Davi olhou e vê o gigante é para os outros. O meu Deus é maior. Você encara a doença, o mundo parece estar caindo, você encara a doença com paz. Conversava isso com minha irmã ontem, aqui sentado, falando sobre a doença que eu vi na família, e quando a gente fica doente, alguém fica doente, a gente entra em desespero. As pessoas que têm Cristo não entram em desespero, não fica alegre, é verdade, mas tem uma paz, porque sabe quem é o Senhor e como Ele age, porque a mente é transformada, a dúvida vira fé. Como que é ter uma vida focado em Deus? É seguir esses 3 passos. Você é salvo pela misericórdia. Por isso você vive como gratidão da melhor forma possível.
e você tem a maturidade de hoje, porque Deus fala com você, porque você busca essa comunhão com Deus, e você tem a maturidade para dizer sim, porque a sua mente está transformada. E você consegue dizer não, porque você não está sendo formatado pelo pecado ou por esse mundo. E assim você vive. Vive com Deus. Vive na graça de Deus. Vive na fé do Senhor Jesus. Então, quando Paulo escreve, ele escreve iniciando, dizendo, agora na prática, viva como filho e filha de Deus. E mantenha o foco. Coloque como objetivo na sua vida agradar ao Senhor. Que o seu trabalho seja de bênção. Que o seu trabalho seja uma vocação. Que a sua família seja um presente de Deus. Que seus amigos e irmãos da fé sejam presentes que Deus deu diariamente. Que as oportunidades que você tem, você aproveite e curta e realize grandes coisas, porque o foco é o Senhor. No Senhor meu trabalho é abençoado, no Senhor a minha esposa é abençoada, no Senhor a minha esposa, que é o presente de Deus, vai me alegrar. No Senhor até a sogra, é o presente de Deus, porque nos deu a filha. Mas é no Senhor. O foco é o Senhor. Você foi chamado pelo Senhor. Viva para o Senhor e construa a sua vida querendo servir ao Senhor. Mantenha o foco. Porque se você tirar os olhos do Senhor, você vai ser formatado nesse mundo. E nesse mundo não tem a graça e a alegria do Senhor. Escolha, pois, hoje as misericórdias e a graça do Senhor. Lute pela sua vida. Ore pela sua família. Ore pelo seu trabalho. Ore por essa igreja. Leia, estude e se entregue para servir uma vida com propósito no Senhor. Amém? Amém. Pastor Maurício, vem à frente. Amados, vamos ficar em pé? Vamos orar mais uma vez, depois que o pastor tem a palavra. Pai querido, nós te damos graça. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos chamado de filhos, filhas, igreja do Senhor, e nos ensinado diariamente a servir o Senhor. E que essa semana, Deus, nós vamos iniciar, possamos ter Cristo, o Senhor, como nosso foco. E tudo que vamos fazer, façamos para a glória do Senhor. Porque quando agradamos o Senhor, também recebemos a sua graça. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos filhos, igreja, povo abençoado do Senhor. Nos abençoa, Deus, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso Deus, o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, meus irmãos, e sobre toda a igreja do Senhor, que está em todo o mundo, hoje e para todos sempre. Amém. Uma boa noite a todos. Lembrando só que vai ter um crepe aqui, que vai ser vendido quem quiser. Os jovens estão